Estou aqui para trazer para você informações importantes a respeito de um dos níveis de consciência. Na verdade, eu vou relatar todos os níveis de consciência, mas eu vou aprofundar muito mais num deles, que é o que eu acredito que seja o mais importante para que você transcenda, para que você comece a sua transformação. Eu sou Catiúcia Dapon, sou terapeuta e quero trazer informações que você aproveite para a sua evolução, para que você coloque em prática no seu dia a dia e obtenha resultados com isso, como eu mesma já os tive. E hoje quero manifestar aqui os 7 níveis de consciência. E o primeiro deles é sobrevivência. Sobrevivência nada mais é do que tudo o que é necessário para que a gente se mantenha vivos, com energia, saudáveis. Então, é alimento, sono, todas as partes que envolvem a manutenção do nosso corpo físico. O segundo nível de consciência é relacionamentos. Nós somos seres que precisamos estar com outros. Quando ficamos isolados, criamos estratégias para conseguir nos mantermos bem psicologicamente, porque a gente precisa ter contato com pessoas para que exista um relacionamento. É importante que você perceba a diferença entre você ter animais de estimação, ter bichinhos, cuidar deles e também se relacionar com pessoas. Tem vezes e tem pessoas que têm evitado de se relacionar. Isso faz com que você tenha uma perda de evolução grande, porque nós acabamos aprendendo algumas habilidades quando nos relacionamos com pessoas que pensam diferente da gente, que têm uma cultura e costumes diferentes. Quando nós estamos com pessoas muito parecidas com a gente, em que a gente tenha muita afinidade, a gente se fortalece. E quando a gente se relaciona com pessoas que não temos tanta afinidade, e às vezes até temos atritos, se usarmos isso para aprendermos a nos comportarmos de acordo com essas pessoas, largar a mão de que eles precisam entender e fazer as coisas e encarar tudo como a gente quer, a gente aprende muito. Fica ligada nisso. O terceiro nível de consciência é autoestima. É gostar da gente como a gente é, se valorizar, entender os nossos pontos positivos, entender que tá tudo bem, a gente tem coisas para melhorar, mas nós temos pontos positivos que a gente precisa aceitar e agradecer. O quarto nível é o da transformação. É quanto você está disposta a se transformar a partir daquela força que você já recebeu, estando atendida às necessidades básicas, estando atendida às necessidades de relacionamento e estando atendidas à necessidade de autoestima, de você se aceitar, se amar, se entender. E não que não podemos passar de um nível a outro
de acordo com a necessidade que nos aparece, que vem a nós. De acordo com o que vivemos, se perdemos um emprego, muitas vezes a gente acaba voltando ao nível básico, ou até mesmo quando a gente tem algum problema de saúde, a gente retorna ao nível básico para estabelecer novamente aquela banda. E se a gente for pensar, todos os dias a gente precisa fazer a manutenção dela, com sono adequado, com alimentação certa. É necessário, com um nível mínimo de segurança, né? Agora, relacionamentos é a mesma situação. Quando ocorrem problemas em termos de relacionamento interpessoal, a gente acaba voltando para ajeitar essas arestas, para resolver e deixar tudo em paz novamente, para que se consiga crescer novamente, subir os níveis. E subindo o nível para autoestima, aí é uma pegada bem legal. Porque na verdade, quantas coisas foram criadas e inseridas como verdades na tua infância e que você adotou e que está carregando por toda a vida. É necessário que se perceba quais são os pontos que realmente valem a pena você guardar e aqueles que são obsoletos e que não têm mais necessidade. Preste atenção na forma como você se cobra, como você pensa a respeito de você mesma, como você se julga. Você muitas vezes confia em você mesma? Isso tudo está relacionado com a autoestima. E o quanto isso implica na sua vida como um todo. E se você não conseguir passar deste ponto, deste nível de consciência, você não consegue se transformar para seguir para os outros níveis, que são o 4, como eu já disse, é transformação, é uma parte evolutiva que sai daquele ponto em que você enxerga somente a si mesma para um bem comum. O 5º ponto, que já está dentro do nível do bem comum, que é um dos iniciais, é coesão interna e significado. Qual é o significado que você dá às coisas? Qual é o propósito que você tem? Por que você quer determinadas coisas? Coesão interna é quando a pessoa está preparada para aceitar os desafios da alma. Fazer tudo com um propósito, com um significado. É acordar de manhã e levantar de forma muito mais fácil, com muito menos preguiça ou falta de ânimo, porque você tem certo o que você quer realizar e o que você quer manifestar no mundo. E a 6ª tem tudo a ver com coesão interna, que é fazer a diferença. Qual é a diferença que você quer fazer no mundo? Qual o legado que você quer deixar? Tem vezes que a gente fala a questão mundo, mas na verdade não é para o mundo inteiro, mas para o seu mundo, para as pessoas com quem você se relaciona. Olha o quanto isso é válido, o quanto isso é importante. Você já se deu conta disso? E eu tenho certeza que você se relaciona com muitas pessoas. Tem o nível social, amigos, tem o nível de relacionamento íntimo, tem família, filhos, pai, mãe, irmãos. Então, o quanto que tu pode ajudar. Tem a questão da comunidade. Enquanto é importante que você tenha claro que
Este nível é o nível do bem comum, assim como o anterior e o próximo que a gente vai colocar. Não é somente as suas vontades estando sendo atendidas. E agora você está vivendo por um propósito maior, por algo que realmente faz sentido para você e que você querendo deixar a diferença no mundo, ou pelo menos no seu mundo, como eu expliquei há pouco, tudo vai fazer sentido e tudo vai ser muito mais saboroso de se viver. E o sétimo e último nível é o serviço. Quando a gente entende que a gente está no mundo para um servir, para um se colocar à disposição dos outros, para colaborar com o todo. E para isso só é verdade e só é sustentável quando nós estamos com as nossas questões voltadas à autoestima resolvidas. Porque você até pode ter pensado, enquanto que eu fui falando, que é somente viver para os outros. Não, não é isso. Precisamos ter claro que, enquanto as nossas necessidades de eu, que são as 3 primeiras, sobrevivência, relacionamentos e autoestima não estão atendidas, o que a gente está fazendo pelo bem comum não está colaborando com a gente e não é verdadeiro. Então, faça primeiro o tema de casa para você criar o seu alicerce sólido. E quando você cria esse alicerce sólido, aí sim vale a pena você pedir: pois é, qual é o meu propósito? Ou muitas vezes que eu mesma me pedi: o que Deus quer que eu faça? Enquanto eu não tinha resolvido as questões relacionadas a eu mesma, eu não estava vivendo a minha verdade em termos de bem comum, em servir ao mundo. E se você pensar que autoestima somente tem a ver com imagem pessoal, roupa, cabelo, maquiagem, a forma como os outros te veem, aí é que está um grande problema. As pessoas se escondem atrás de uma imagem pessoal para se sentirem bem, para se sentirem bonitas, importantes e valorizadas. Só que elas se esquecem de um lado interno muito importante, que é a gente se conhecer, a gente saber os nossos valores, o que é importante pra gente, o que a gente pensa em relação a gente mesma e, se necessário, fazer os movimentos para que essa transformação da autoestima seja coerente e seja equilibrada. É tão bom quando podemos olhar para a gente e até mesmo para o nosso caminho, para as coisas que a gente já viveu e dizer: poxa, como eu cresci, como eu evoluí, como eu melhorei nisso. Nós não nascemos sabendo. E sabendo disso, você pode até pensar que tudo bem se você não vai ser a melhor das melhores. Você vai estar sendo a melhor possível naquela situação. Quando a pessoa tem um nível de exigência muito grande consigo, assim como eu também já tive comigo, acontece um desequilíbrio. Porque enquanto você se exige demais, querendo provar para o mundo o seu valor, você mesma não se dá esse valor.
Eu tive que passar por várias situações para entender isso. E estou aqui relatando isso para que você consiga perceber e refletir a respeito. Por que você se exige tanto, querendo que as pessoas te reconheçam e te valorizem? Se na verdade a valorização precisava vir de dentro e não de fora. E o quanto talvez as coisas que foram acontecendo e que foram te dizendo na sua infância e foram prejudicando esse processo de construção da sua valorização própria. Para resolver isso, tem várias técnicas que eu atendo em consultório, tanto online quanto presencial. Se você sentir a necessidade de transformar isso, até para conseguir passar adiante, seguir, viver o seu propósito, eu estou à sua disposição e quero ser um trampolim para você passar de um nível ao outro de consciência. Essa é a minha reflexão hoje. Quero que você aproveite, que esteja cada vez mais consciente, que viva da melhor forma possível, primeiro colocando condições básicas para você e depois fazendo essa transformação para servir ao mundo. Namastê!